Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou a Clara Calui, professora de costura e modelagem infantil, e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo coeiro. Olha que gracinha, gente. Talvez você, assim como eu, tá aí gravidinha, esperando um bebezinho, ou você também quer fazer uma renda extra. Gente, peças assim, ó, são maravilhosas porque são atemporais, ou seja, você vai fazer e ganhar dinheiro com elas o ano todo. Afinal, bebezinhos nascem todo dia. Aqui eu falei coeiro porque eu fiz na flanela, mas você pode mudar os materiais, fazer uma mantinha, fazer uma mantilha, tudo isso eu vou te dar aí instruções durante o nosso passo a passo. Assim como se você não trabalha com a bordadeira eletrônica, eu vou dar sugestões de como você pode fazer aí, ó, para estar incrementando a sua peça. Gente, como eu tô dizendo pra vocês aqui, ó, essa peça, ela é do enxoval do meu bebezinho. E hoje é muito legal eu estar aqui na minha casa, acompanhando o crescimento dos meus filhos, preparando tudo pra chegada, né, desse bebezinho. E tudo isso só é possível graças à costura infantil, que entrou há muitos anos na minha vida e é o meu principal ganha-pão, né, a nossa principal fonte de renda. Então eu quero aproveitar e convidar você, que assim como eu quer viver desse universo maravilhoso da costura, para conhecer o meu curso completo de costura e modelagem infantil em parceria com a Máximos Tecidos. Eu vou deixar o link fixado logo aqui embaixo na descrição do vídeo e também lá no primeiro comentário para você conhecer um pouquinho mais. Lá eu ensino tudo, desde o básico até o avançado. Tem aulas com moldes prontos para você baixar e já sair fazendo, mas também tem aulas de modelagem para você ter a liberdade de criar aí os seus próprios moldes. E olha, se você quer ter acesso por enquanto a aulas gratuitas, claro, eu não posso investir num curso pago, é só você clicar aqui embaixo na minha fotinha, entra no canal, mas espera terminar esse vídeo, assiste essa aula aqui primeiro, tá? Vai lá, se você não é inscrito, já se inscreva e clica na aba vídeos, tem muitas aulas com conteúdos gratuitos para você já começar aí dar os primeiros passos. Então, ó, não se esqueça, já vai curtindo esse vídeo, copia o link, manda para os seus amigos e amigas. E agora bora lá para esse passo a passo que tá muito lindo. Então, vamos começar falando sobre os materiais. Como eu fiz vários coeiros desse, eu escolhi gravar para vocês esse nessa cor mais clarinha, que é melhor para vocês verem todos os detalhes. Aqui eu já tenho a minha flanela, que eu cortei com a medida de 80 por 80, e eu coloquei ela em cima da minha malha de algodão, deixei bem lisinho e alfinetei. E aí eu cortei a minha malha de algodão um pouquinho maior do que a flanela, para só refilar depois que eu costurar. Eu tenho um retângulo aqui de percal, depois eu vou passar a medida para vocês certinho, que eu fiz o meu bordado. Eu tenho aqui também as faixinhas, né, de tricoline que eu vou utilizar para poder fazer o meu canto mitrado. Eu tenho uma mais larga e eu tenho uma mais estreita que eu vou trabalhar com ela passadinha no meio. Aqui, gente, para o corpo do nosso coeiro, eu vou colocar avesso da flanela com avesso da malha de algodão, né? Eu deixei tudo bem lisinho, bem certinho os dois tecidos. E a malha de algodão, ela tá sobrando um pouquinho. Alfinetei tudo para não sair nada do lugar e eu vou passar uma costurinha toda a volta, bem na beiradinha ali, só para estabilizar esses dois tecidos. Não é obrigatório forrar a flanela, fica aí a seu critério. Eu forrei para ficar mais grossinho, ter uma qualidade melhor, mas você pode fazer sem o forro também. Depois que eu costuro, eu posso tirar todos esses alfinetes e agora sim, eu venho com a tesoura refilando a sobra da malha para que os meus dois tecidos fiquem certinhos, exatamente do mesmo tamanho. Aproveita, comenta aqui embaixo para mim de onde você está assistindo essa aula. Eu adoro saber até onde chegam os meus vídeos. Agora, nós vamos emendar as faixinhas que nós vamos utilizar para fazer o nosso canto mitrado. Essa faixinha, ela tá cortada no fio reto, mas mesmo assim eu gosto de emendar ela como se eu estivesse emendando um viés, porque a emenda fica mais bonita e gera menos volume, né, na hora da gente rebater lá o nosso canto mitrado. Então, eu posiciono direito, com direito, igual você viu, fazendo como se fosse um L, né, costuro, com retrocesso no início e no final, corto ali aquela sobra e abro essa costurinha no ferro. Aqui eu vou fazer todas as emendas. Se você estiver fazendo para vender, quanto menos emenda tiver, melhor, tá? Aqui eu tô fazendo para o meu próprio uso, não me importo com as emendas. É uma peça que eu vou usar muito em casa, às vezes para forrar na cama, no sofá, para deitar o bebê ou no carrinho. E eu tô aproveitando muitos materiais que eu já tinha. Então, o meu deu várias emendas. No caso, como a nossa flanela ela tem 80 por 80, a gente vai precisar dessas tiras com aproximadamente 3,20. Aí, no caso, eu corto sobrando, eu corto 3,5 metros, tanto dessa mais larga
quanto dessa mais estreitinha. A mais larga tem aproximadamente 6 centímetros e essa mais estreitinha aproximadamente 4 centímetros. E é ela que eu vou dobrar no meio, né, e assentar no ferro e vou trabalhar com ela toda dobradinha. Agora, eu vou pegar 2 pedacinhos dessa tira para dar o acabamento na parte de cima da faixinha que eu bordei. Eu peguei um pedacinho que sobrou ali da mais larga, dobrei no meio e da mais estreita que já estava dobrada no meio. Só que essa mais estreita eu vou tirar mais um pedacinho para que ela fique mais estreitinha, porque ela vai ser um debrum e eu não vou rebater. Tá vendo? Ó, ela tem 3 centímetros e a mais larga tem 5 centímetros, tá vendo? E esse retângulo que eu bordei tem aproximadamente 25 de altura por 50 ali de comprimento. E agora eu vou dar o acabamento na parte de cima desse retângulo que eu bordei desse jeitinho, ó. Eu coloco primeiro a tirinha mais estreita, e em cima dela a tirinha mais larga. A parte que tá aberta tá virada para a beirada do tecido que eu bordei. A parte que tá dobrada tá virada para baixo. Passo uma costura com retrocesso no final, no início e no final, e aí eu levo pro ferro para poder assentar. E agora eu vou preparar a faixa que eu vou utilizar para fazer o meu canto mitrado. Então, eu vou costurar aquela tira grandona de 3,5 metros, né? As duas tiras, a mais larga e a mais estreita. A mais estreita, ela fica em cima da mais larga, beiradinha com beiradinha, igual vocês estão vendo. Levo pro ferro e vou assentar desse jeitinho, ó. Deixo tudo muito bem passado. Vamos pegar aqui a nossa flanela que já foi forrada e agora no avesso, no caso na parte da malha, em cada cantinho nós vamos desenhar um quadradinho com a medida de 1 por 1. Eu faço isso em todos os cantinhos e isso é muito importante para que o nosso cantinho mitrado fique bem perfeitinho. Agora eu vou pegar aquela faixinha que a gente preparou e eu começo ali longe das pontas, tá? Eu começo mais ou menos no meio e eu vou colocar a minha tirinha direito da minha tira com avesso do meu coeiro, né? A parte ali no caso da malha. Eu deixo sobrando uma ponta sem costurar para depois eu fazer uma emenda bonita. E eu vou começar costurando. Começo com o retrocesso, eu tô fazendo uma costura com 1 centímetro de margem. Quando eu vou chegando naquele quadradinho, eu pego um alfinete, ó, e eu espeto ali, ó, na linha que eu fiz o meu quadradinho. Isso porque o alfinete, como sai pra fora, eu sei exatamente aonde eu vou parar a minha costura, ó. Chegou no alfinete, eu dou um retrocesso e eu encerro a minha costura ali. E agora, presta bastante atenção nessa dobra que eu vou fazer. Ó, eu volto com o meu tecido, ó, desse jeitinho, e eu dobro ele formando um ângulo de 90 graus, ó. Ele passa exatamente como se ele estivesse atravessando aquele quadradinho. E agora eu jogo ele de volta, seguindo o caminho ali da borda da minha flanela, ó, do jeitinho que você tá vendo aí no vídeo. Agora, quando eu for costurar novamente, eu já posso pegar lá da beiradinha com retrocesso e seguir a viagem costurando, ó. Eu venho com retrocesso e agora eu sigo costurando. Assim eu vou até chegar lá no outro quadradinho. Chegou no outro quadradinho, eu coloco o alfinete para eu saber até aonde eu vou costurar. A minha costura, o último pontinho tem que ser em cima da beirada daquele quadradinho, ó. Dobro a minha tira de volta, ó, eu volto com ela como se ela estivesse voltando para trás. Faço esse ângulo de 90 graus e volto com ela de novo por cima, seguindo o caminho ali da beirada da flanela. Pego lá da beiradinha costurando com o retrocesso. Sempre que eu passar numa emenda, eu mantenho ela aberta. E eu vou fazer isso nos 4 cantinhos, tá? Até chegar lá na parte onde eu comecei, pra gente poder fazer a nossa emenda. Qualquer dúvida, você pode voltar ao vídeo, inclusive clicando na engrenagem, tem a opção de velocidade para você ver mais rápido ou mais devagar, qualquer momento aqui da nossa aula. Cheguei no final, eu paro um pouco antes também e observa que fica 2 pontas, né? Tanto aonde eu comecei quanto aonde eu cheguei agora. Eu vou posicionar aqui e essa emenda a gente vai fazer igual às outras, ó. Eu vou dobrar essa ponta, formando um ângulo de 90 graus, do jeito que você tá vendo. Vou vincar aqui com a minha mão, se você quiser ir no ferro, mas só com a mão já resolve. Coloco aqui um alfinete e eu vou dobrar a outra também, ó. Vai formar
desse jeitinho aí, ó. Se você quiser, você pega, como eu tô pegando aqui, a tesoura ou alguma outra ferramenta para te ajudar, para que essa dobra fique beijando, uma dobra beijando a outra, tá vendo, ó? Desse jeitinho. Passo ali o dedo para poder vincar. E aí, se você não quiser confiar só na parte que tá vincada, faz como eu vou fazer aqui, ó. Coloca a régua e aonde tá vincado, você passa ali o lápis para poder fazer a marquinha de onde vai ser costurado. E agora eu coloco assim, ó, direito com direito, ó. Pego aquela outra pontinha, coloco o alfinete e é só costurar com retrocesso no início e no final. Se você tiver dificuldade, pode emendar com a costura reta, não tem problema. Mas a emenda feita desse jeito, ela fica muito mais bonita e ela gera menos volume, porque a costura vai ficar na diagonal. Depois que eu costuro, eu corto ali o meu excesso, abro essa costurinha, tá? Com a mão. E é só a gente terminar de costurar essa partezinha que tá sem costurar, tá vendo, ó? Terminei, fechei aquele pedacinho. E agora, aqui no ferro, é hora de passar. Aqui a flanela tá voltada pra cima, ou seja, o direito da minha mantinha pra cima. Tá vendo? Aqui no avesso, ó, quando eu jogo a minha tira pra cima, vai sobrar aquela beiradinha de 1 centímetro virada pra trás, ó, do tecido. Fica um charme a mais e também não fica forçando a costura na beirada do tecido, o que gera uma maior durabilidade. Agora, eu vou dobrar desse jeito, assentar com ferro, e vai formar esse ângulo. Quando eu dobrar o outro lado, ó, vai casar certinho e o nosso cantinho mitrado, ó, fica perfeito. Olha só que gracinha, gente. Tanto do lado direito quanto do lado do avesso. E aí, eu vou fazer isso por toda a borda do meu coeiro, da minha mantilha, né? E vou assentando com ferro e arrumando com os alfinetes. Aqui, como eu disse, eu tô fazendo um coeiro, que eu tô fazendo de flanela, mas você pode utilizar um percal, você pode utilizar um fustão, para você conseguir fazer uma mantilha mais arrumada. Ou, se você quiser, você pode utilizar, por exemplo, o soft, faz só um cantinho mitrado assim a toda volta e você tem uma mantinha bem confortável. E aí fica, né, ao seu critério, de acordo com a sua criatividade e a sua necessidade do tipo de peça que você quer. E aí é só a gente ir fazendo, ó, a parte de passar e arrumar todos os cantinhos. E eu sei que você já deve estar se perguntando: nossa, Clara, mas você esqueceu de colocar o tecidinho que você bordou. Não esqueci, e tem um motivo especial para ele entrar só depois que a gente dobrar todos esses cantinhos. É porque se eu colocar ele antes, corre o risco de, quando eu virar esse tecido do avesso para o direito, cobrir o meu bordado. Então, depois que eu passo tudo, eu coloco ele assim, ó, posiciono. Confiro, tá vendo? O meio certinho. E ali eu confiro se tá certinho dos dois lados, sobrando igual, para que não coma ali o meu bordado e também para que fique a mesma distância. Então, eu posiciono tudo muito bem arrumadinho, tudo organizadinho. Tá vendo? Por isso que ele precisa ser bem largo, ter ali de 50 a 60 centímetros, porque ele precisa entrar debaixo dessa beirada do nosso canto mitrado. Depois que eu posiciono, eu posso vir cortando ali o excesso e ele vai ficar como se fosse um triângulo, ó. Agora, eu tiro os alfinetinhos ali da minha faixinha do canto mitrado, vou levantando com bastante cuidado e vou colocando esse tecido que eu fiz o bordado por baixo. Se você não trabalha com bordado eletrônico, você pode fazer um pet aplique, você pode fazer uma pintura em tecido, você pode fazer um ponto cruz e utilizar, né, esse triângulo aí, uma itamine, ou até mesmo, se você não trabalha com nada disso, você pode utilizar simplesmente um tricoline estampado com uma estampa bem bonita. Aqui, tá vendo? Eu centralizei bem certinho e tá tudo muito simples agora. É só ir na máquina e rebater. Eu costuro essa parte de cima, né, aonde eu fiz o detalhe, na parte do tecido do bordado, e depois é só costurar toda a volta. Então, eu vou arrumando tudo com alfinete, tá tudo bem certinho, pra gente ter a preocupação só agora de costurar. Aqui, essa parte de cima eu vou costurar e depois a gente costura toda a volta. Vou posicionar aqui na minha máquina e observa que o debrum marronzinho que eu fiz no bordado é bem pequenininho, menor do que o que tá a toda volta. Isso porque eu vou deixar ele soltinho assim, tá? Eu só vou passar a costurinha em cima e embaixo da parte do tecidinho listrado.
Coloquei mais alfinetes aqui para garantir que nada vai ficar saindo fora do lugar. E aí eu pego lá de baixo, tá vendo que a ponta do meu tecido tá lá de baixo da beirada do canto mitrado? Então eu pego lá de baixo com retrocesso, venho costurando e termino cá de baixo, ó. Eu fiz uma costurinha embaixo do tecido listradinho e fiz outra em cima. O meu tecidinho ali já tá pronto, já tá costurado e agora é só costurar toda a volta. Se você quiser passar só uma costura na beiradinha do tecido mais estreito, pode. Eu gosto de passar uma aqui em cima do tecido mais largo. Aí eu chego no cantinho, paro a minha agulha certinha, deixo a agulha dentro, levanto o pezinho da máquina e faço a minha manobra. Aí eu sigo costurando até lá no biquinho, paro com a agulha dentro. Aí sim eu levanto o calcador, giro o meu tecido e volto em cima da onde eu fui. Chega ali, ó, no finalzinho ali, onde eu tenho que manobrar para poder seguir caminho, eu arrumo ali com a mão no volante e aí sim eu viro e sigo costurando. E assim eu vou fazendo a toda volta. Sempre que chega no cantinho, todas as manobras que eu preciso fazer, eu sempre mantenho a agulha dentro, para que os cantinhos fiquem bem certinhos, tá? E assim a gente vai fazer até chegar lá onde a gente acabou, né, de começar a nossa costura, ó. Termino com o retrocesso. E agora, tá vendo, ó? Esse debrum de dentro, ele é bem estreitinho, ele vai ficar solto. Já esse a toda volta, ele é mais largo e ele não pode ficar solto, né? Então, eu troco ali a minha linha de cima para uma linha marronzinha da cor desse debrum. E agora, eu vou costurando bem na beiradinha dele a toda volta. Só que o debrum, gente, não tem a necessidade de eu costurar o cantinho aqui não, tá vendo? Fica uma abertura bem pequenininha, ela fica bem fechadinha. Se você quiser, você pode costurar igual a outra mais larga. Eu não vejo necessidade, então eu só costuro mesmo a toda volta ali bem na beiradinha, tá? Aqui a gente chega no final, tira as pontinhas de linha e a gente já encerra aqui, porque nós já terminamos o nosso coeiro. E assim ficou, eu dei só uma passadinha mais ou menos para vocês verem, ainda vou lavar e passar ele melhor. Atrás fica assim, ó, a parte das costurinhas e olha o cantinho mitrado, gente. Que perfeição que fica aqui a parte do avesso e que perfeição que fica também a parte do lado direito. Olha que lindo, que gracinha. Como eu disse, você pode fazer mantilha, você pode fazer mantinha, você pode fazer coeiro, você pode incrementar com renda, com babado, utilizar pintura em tecido, pet aplique, apenas um tricoline estampado, brincar aí com a sua criatividade. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueça de deixar aí o seu like e de compartilhar as nossas aulas para que mais pessoas aprendam como você. Um beijo, tchau, tchau!